Agora, o ministro Luiz Fux questionou uma conversa anterior dos ministros em que foi acordado para que nenhum ministro pudesse interromper o outro ou fizesse alguma argumentação dentro do voto do outro ministro. Só que isso aconteceu após o ministro Flávio Dino ter comentado em parte do voto do ministro Moraes. Acompanhe. A juízo é uma nova análise e interpretação. Senhor presidente, só apenas pela ordem. Por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Pois é, essa é a primeira divergência, quando o ministro Fux diz que durante a leitura do seu voto, antes de manifestar o seu voto, ele faria a menção ou o posicionamento em relação às alegações dos advogados dos réus. Passar para o Cristiano Beraldo, porque há muita gente fazendo leituras em relação ao posicionamento de Luiz Fux, neste momento e um outro que a gente vai trazer na sequência. Nitidamente é possível entender que há uma divisão dentro da primeira turma, né, Beraldo? Neto, vamos lá. O ministro Fux, ao que parece, dará o voto mais razoável desse julgamento, apesar de, ao que tudo indica, será um voto vencido. No que ele se refere às preliminares, é preciso destacar que no momento do recebimento da denúncia, o ministro Fux ressaltou no seu voto de que não abriria divergência, porque aquele era o momento do recebimento das denúncias, mas que durante o julgamento voltaria a tratar das questões preliminares. E foi exatamente o que ele ressaltou agora. A reação do ministro Alexandre de Moraes está equivocada. O juiz, o julgador, ministro Fux, tem todo o direito de abordar novamente essas questões preliminares. Agora, é interessante que dali, Caneto, o único juiz, o único que tem histórico, experiência, conhecimento do exercício da atividade de juiz é o ministro Fux. Ele conhece o rito processual bastante melhor do que os outros, ou o rito do julgamento muito melhor do que os outros. E a reação do ministro Alexandre de Moraes, que deveria ter sido de concordância e reconhecimento do direito do ministro Fux voltar e emitir a sua opinião, coisa que ele não fez no passado, mas emitir a sua opinião é um direito que ele assiste e deve ser exercido. Pois bem, Caniato, ao que parece, o ministro Fux não embarcou no teatro que a gente está assistindo. Parece que ele vai se ater ao seu histórico de juiz, de homem experiente nas leis, profundo conhecedor da Constituição Federal, e vai julgar tudo o que aconteceu pelo que de fato aconteceu, e não ficar endossando essas teses cheias de invencionices para simplesmente, ao final, chegar a um veredito de condenação de alguém que é indesejado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque se colocou como um crítico bastante ativo enquanto exercia, sobretudo, a presidência da República. O terceiro dia de julgamento em análise com os nossos comentaristas. Você, Mota, o posicionamento de Luiz Fux durante o dia de hoje, as divergências que ficaram claras, né, entre Luiz Fux e o relator Moraes. Expectativa para o voto de amanhã. O que você entendeu dessas manifestações de Luiz Fux? Eu não vou arriscar nenhum palpite agora, Caniato. O ministro Fux, no passado, fez alertas importantes. Um deles, se eu não me engano, não me lembro se foi no seu discurso de posse como presidente do STF ou foi no seu discurso de posse no STF, mas ele fez uma declaração importante, um alerta contra o uso político da corte.
contra os políticos que usam a corte para resolver questões políticas. Me parece que há pouco o que possa ser feito em relação a esse julgamento. Me parece que, mesmo que o ministro Fux vote pela absolvição dos réus, vai ser um voto em 5 votos, não é isso? Me parece que a sorte desse julgamento já está decidida. Isso independente de qualquer má intenção. Eu não estou entrando nem nesse mérito, porque a história nos ensina que muitas vezes os maiores prejuízos à liberdade são causados justamente por pessoas que dizem que estão defendendo a liberdade. Não, nós estamos tomando medidas excepcionais agora para lidar com esse problema excepcional. Depois tudo vai voltar ao normal. Foi mais ou menos o pedido que um grande jornal de São Paulo fez anteontem no seu editorial, né? Ele disse: olha, estão ocorrendo muitos abusos por parte do judiciário, esses abusos precisam acabar, mas só depois que o julgamento terminar. É um julgamento que começou com discursos políticos. Quem tiver dúvidas, consulte o vídeo da abertura. Mas não se pode processar um réu usando como argumento a defesa da democracia ou a defesa do Estado de Direito. Os argumentos para se processar um réu devem ser baseados na lei e nas evidências. Precisam existir provas concretas, mostrando que a conduta do réu é um crime conforme previsto em lei. E isso tem que ser feito de acordo com o devido processo legal. Muitos juristas apontam: esse julgamento está ocorrendo no fórum errado. Apenas um dos réus tem foro privilegiado. O deputado Alexandre Ramagem, todos os outros não têm. Esse julgamento deveria ter ocorrido na primeira instância, com direito à apelação à segunda instância, com direito à apelação à terceira instância, com direito à apelação à quarta instância e todos os recursos que a lei brasileira sempre permitiu a todos os réus. Não importa se eles são criminosos violentos, traficantes, chefes de facção ou políticos envolvidos em escândalo. Praticamente todo dia a gente noticia aqui que as provas contra um determinado político ou outro na Operação Lava Jato foram anuladas. Então, o meu entendimento é que o papel de um magistrado não é defender a democracia. Isso é o papel dos políticos. O papel do magistrado é zelar pelo cumprimento da lei. É claro que cada um entende a lei de uma forma um pouco diferente, mas há limites para essa interpretação. No Brasil, sempre foi o entendimento básico de todos os juristas que o magistrado não pode julgar uma causa na qual ele tem interesse. Isso é o básico do básico do básico. Quando isso é abandonado logo no início, quando a gente tem 3 magistrados, entre 5, que estão participando desse julgamento, que deveriam ter se declarado impedidos, que tipo de comentário a gente pode fazer agora? Vamos ficar procurando os outros problemas, e são muitos, né? Entre eles, eu já falei aqui, se por alguma razão esse processo tivesse que ser julgado realmente na Corte Suprema, ele deveria ter ido para o plenário, que é onde foram feitos todos os outros julgamentos de grande repercussão. Várias das condutas que estão sendo apontadas como crimes são garantidas pela liberdade de expressão. Esse país, até este momento, até pouco tempo atrás, crime era o que é definido em lei. Você simplesmente pensar ou discutir não é crime, mas hoje isso não é mais aceitável. Se pegou a realidade jurídica desse país e se torceu até o extremo. Isso não chama a atenção apenas de juristas brasileiros. Isso está chamando a atenção do mundo. Nós temos, pela primeira vez, membros do Estado brasileiro sofrendo sanções sob a lei Magnitsky, uma lei que pune violação de direitos humanos. Então, isso é muito sério o que está acontecendo no Brasil.
eu vejo que tem muita gente ainda que não entendeu a dimensão desse julgamento. Pois é, justamente sobre esse tema que a gente discute agora, se você quiser, você que nos acompanha, esse é um programa muito importante. Se você puder colaborar com a nossa enquete do dia, a pergunta trata das divergências entre o ministro Fux e também o relator Alexandre de Moraes. Pode ser no site jovempan.com.br ou no nosso YouTube, na conta de Os Pingos nos Is. As divergências apresentadas por Luiz Fux indicam o quê? Que ele não concorda com o relator, deve votar pela absolvição, pode pedir vista? Ou você acha que, apesar dessa divergência, ele vai concordar e vai votar com o ministro relator? A gente conta com você, com o seu voto. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila para trazer também a percepção sobre essa situação que envolve a primeira turma. 4 ministros de um lado, aparentemente, né, e o Luiz Fux do outro. Luiz Fux que fez a carreira na magistratura, né, Dávila? A gente pode esperar justamente um posicionamento diferente. Ele enxerga esse processo com outro olhar, isso é fato, né? Canhato, parece que os outros membros da primeira turma não conseguiram combinar o enredo com o ministro que vai votar de acordo com a sua toga, de acordo com a sua postura de juiz, e não vai fazer parte do enredo político. Isso vai criar enorme distorção, e uma distorção saudável e rara, que exige coragem, firmeza e convicção em valores. De que, apesar das cogitações, apesar das críticas feitas e até algumas infundadas sobre o sistema eleitoral no passado, tudo isso ocorreu, mas achar que essas cogitações são materialização para manter presos pessoas e acusá-las de envolvimento em golpe de Estado é algo que vai muito além da racionalidade do que está na materialidade e nas leis. E o Mota trouxe aqui uns pontos importantes, porque a violação dos princípios do devido processo legal e do direito à ampla defesa não pode ser justificada em nome da necessidade de se combater golpistas. Não se pode tolerar que pessoas que não gozam do foro privilegiado sejam julgadas e condenadas pela Suprema Corte. Deveriam estar na primeira instância, como reza a Constituição brasileira. Aceita-se que um presidente seja julgado por um juiz que agora é, o que julga principalmente essa ação penal, que ele é vítima, investigador e julgador. E viola-se a prerrogativa essencial de que um ex-presidente da República deveria ser julgado pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Aliás, esta é uma postura não minha ou da nossa bancada dos Pingos nos Is, de grandes juristas e constitucionalistas. E pior, não se pode ignorar eventos que marcam, por exemplo, o não respeito à imunidade parlamentar garantida na Constituição por pessoas terem manifestado suas opiniões. Então, assim, quando você vê a sequência de decisões políticas que violam completamente o que está na Constituição e na lei, é algo que chama muito a atenção. E não é a narrativa política, o voto político, que vai restabelecer a confiança dos brasileiros na justiça e na lei. Então, a atitude do ministro Fux, ao que parece, que ele vai agir como juiz, é algo que vai destoar do resto dos votos desta primeira turma. E isto é muito saudável porque mostra que ainda existe um pequeno espaço no Brasil para o dissenso, para a opinião crítica, para o pensamento crítico e para a discórdia, que é algo extremamente saudável numa democracia. Mota, há pouco, no comentário dele, mencionou o questionamento que tem sido feito por muitos juristas em relação à possibilidade de magistrados se declararem impedidos para julgar determinado caso.
e que muitos entendem que, no caso da primeira turma, 3 poderiam fazer isso. Ministro Moraes, porque seria vítima no processo, Cristiano Zanin, porque foi advogado do presidente da República, que aparece também no processo, e, por fim, o outro ministro, que me fugiu o nome dele, por gentileza, Flávio Dino, que era ministro de Estado, né? No 8 de janeiro, era ministro da Justiça. Então, dos 5 integrantes da primeira turma, 3 deveriam se declarar impedidos na avaliação de alguns juristas, tanto que isso não aconteceu. E aí, durante as justificativas e as alegações de Alexandre de Moraes, sobre esse ponto que trata dele ser o juiz e vítima na trama, ele disse o seguinte, vou abrir aspas para o ministro, a vítima aqui é o Estado brasileiro. E aí ele nega a suspensão e diz o seguinte, qualquer juiz que esteja ameaçado, coagido ou até agredido no curso do processo por quem está sendo investigado, ele não se torna suspeito ou impedido, porque seria muito fácil para a organização criminosa, para os réus escolherem o juiz. Esse juiz eu não gosto, então eu vou ameaçá-lo, eu vou tentar matar, eu vou xingar. E aí ele finaliza essa reflexão dizendo, qualquer fato superveniente ligado ao processo que tente coagir, obstruir a justiça, que ofenda o magistrado, não é causa de suspensão ou impedimento. Então aqui não há nenhuma investigação ou acusação de tentativa de homicídio. Essa foi a justificativa do ministro Moraes para que ele não tivesse se declarado impedido em algum momento desse processo, Cristiano Beraldo. Mas a gente poderia até ampliar isso para o ministro Dino e também para o ministro Zanin. Beraldo. Primeiro é importante a gente saber, então, o que é a trama golpista. Quer dizer, se o que está sendo acusado de ter acontecido dentro do Palácio Planalto era uma trama golpista, e esta trama golpista ela tinha inúmeros eventos que precisariam acontecer para se consolidar como uma tentativa de golpe, ou no caso daqueles que estavam ali planejando um golpe de Estado, obviamente que o assassinato do ministro faz parte desta trama. Então não é simplesmente um réu esbravejando contra o ministro, ou esbravejando contra o juiz. É simplesmente que a acusação que existe, ela é indissociável deste fato concreto. A trama que está ali sendo acusada de ter acontecido, ela tinha como um dos elementos fundamentais a eliminação do ministro. Então é completamente diferente esse contexto. O caso do ministro Flávio Dino, que era ministro do governo, que estava ali sob a ameaça de ser deposto do poder, que era ministro da Justiça, que, por um descuido, fez com que as imagens que estavam sendo captadas a partir do prédio do Ministério da Justiça desaparecessem. Aliás, ministro Dino, que estava lá dentro do Palácio do Planalto, acompanhando os eventos após a invasão. Também não está impedido? Ministro Zanin, presidente da turma, que foi advogado em ações contra o réu, que tem ainda na atividade familiar um escritório de advocacia que atua em favor do presidente da República. Então, isso tudo, Caniato, já seria trágico o suficiente para a história do judiciário brasileiro, mas isso se agrava de uma forma mortal, no meu entendimento, porque essas pessoas que não têm legitimidade para participar desta votação formam maioria na turma e decidem que não só vão participar do julgamento, como o voto deles valerá por 2. Porque se esse caso tão grave, porque o Brasil esteve sob uma grande ameaça, mas esse caso tão grave não é grave o suficiente para ser julgado pelo Pleno dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, de forma que a turma com 5 passa então a decidir por 2 ministros. Quer dizer, ao invés de 11, o presidente geralmente não vota, ficam ali os 10, a turma tem 5.
Então não pode, essa história não tem absolutamente nenhuma coerência e eu não estou nem entrando no mérito. Estou simplesmente desenhando como um observador do judiciário brasileiro este absurdo que se consolidou na Corte Suprema, que deveria servir de exemplo. Então você não olha mais para o Supremo Tribunal Federal em busca da consolidação da justiça constitucional, daquilo que está amparado pela Constituição. O Supremo Tribunal Federal está ali à disposição para agir como um ente político, defendendo seus próprios interesses sobre qualquer matéria. Então, Caniato, eu fico me perguntando que democracia é essa? Que forma de governo é essa que esses ministros aí estão enchendo a boca para defender? Porque eu não conheço democracia por isso que eles estão desenhando, não. Zé, o Mota acabou levantando essa bola, a gente se aprofundou, eu trouxe o trecho mencionado pelo ministro Moraes, que nega ser vítima nesse processo, dizendo que quem é vítima é o Estado brasileiro. Quer fazer um complemento, Mota? Olha, eu não sou jurista, né? Todo mundo sabe disso. Mas eu me consulto de juristas. E eles me dizem o seguinte: as causas de suspensão são bastante claras e bem conhecidas no meio jurídico. Estão definidas, se não me engano, no Código de Processo Civil e Código de Processo Penal. Entre elas se inclui ser amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou dos advogados. A gente poderia parar aqui, né? Mas tem outra: ter interesse pessoal no julgamento do processo a favor de uma das partes. E aí dizem, olha, a suspeição fundamenta-se em situações subjetivas que se relacionam mais com a relação pessoal do juiz com o processo e as partes. E aí eu me lembro, Caniato, eu vou me arriscar aqui, eu não sou jurista, mas eu acho que tem uma frase latina muito usada no meio jurídico que diz in dubio pro réu, não é isso? Na dúvida, você resolve a favor do réu. Então, olha, se nós estamos aqui discutindo se existe ou não suspeição, já é suficiente para você dizer, troca o magistrado, coloca outro. Se todos os magistrados vão julgar observando os princípios da magistratura, qual é a diferença que faz você tirar um magistrado e colocar outro, né? O que leva a gente a uma pergunta também. Uma pergunta puxa a outra. Por que esse processo não poderia, já que, à exceção de um réu, nenhum dos outros tem foro privilegiado, por que esse processo não poderia seguir o trâmite normal de todos os outros processos? Com um inquérito, uma investigação comandada pela polícia ou pelo Ministério Público, uma denúncia oferecida pelo Ministério Público num tribunal de primeira instância. Qual é o problema disso? Qual é o problema de dar aos réus a oportunidade, vamos assumir que eles fossem condenados, de recorrer a uma segunda instância, a uma terceira instância? Por que essa necessidade de julgar rapidamente em uma instância só, ignorando essas questões de suspeição, que são questões, Caniato, muito levantadas nos nossos tribunais? Eu vou aqui me arriscar também a fazer um outro comentário. Eu vi hoje uma observação feita por um jurista e eu fui lá confirmar. Há, por exemplo, um caso de um habeas corpus 735.519, julgado em 2022 pelo STJ, em que o processo foi anulado, porque a magistrada fez a maioria das perguntas, o que causou prejuízo presumido para a defesa. Há também o habeas corpus 763.021 de São Paulo, julgado em 2024, mesma coisa. STJ anulou o processo, considerou que a magistrada era suspeita e a removeu do caso por excesso de proatividade, porque ela fez perguntas demais. Mesma coisa no HC 726.749 de São Paulo. Eu acho que provavelmente existem inúmeros outros casos iguais a esse. Então, não é demais
a gente fazer essas perguntas e perguntar se realmente no Brasil todos são iguais perante a lei. Só para a gente fechar, esse capítulo e essa justificativa do ministro Moraes dizendo que a lei processual, Dávila, é muito clara e não prevê afastamento nessas circunstâncias. Bom, há outros juristas que pensam diferente, né, Dávila? Canhato, vamos olhar os fatos como eles são. Achar que ele tem a impessoalidade para julgar um caso no qual ele é inimigo político, citado como uma das vítimas do suposto golpe, é inacreditável. É preciso fazer um malabarismo extraordinário para você achar que tem essa áurea da impessoalidade para julgar um caso desse, com duas coisas claramente que mostram conflito de interesse. Então, assim, é algo inacreditável. É preciso uma ginástica, um mortal carpado para poder dizer que você não tem envolvimento com o réu. É uma coisa inacreditável. Então, assim, não, é isso que eu digo. Há comentários nesse voto de Alexandre de Moraes que eles são políticos, que não tem nada a ver, embasado no direito, na lei. Se você olhar para o direito e a lei, o que define a impessoalidade do juiz, é óbvio. Se você colocar no chat GPT, diga se este juiz é impessoal no caso tal, e colocar o que aconteceu com o histórico de Alexandre de Moraes e Bolsonaro, é óbvio que a resposta vai ser não é. De acordo com o fato, com a Constituição, com a lei, é isso aí. Então, não tem como justificar isso. Agora, é o que está acontecendo. Nós já mencionamos aqui quantas violações desta regra do devido processo legal, das regras do devido processo legal, vêm sendo violadas nesse processo. Por isso, é aquilo que nós sempre reafirmamos. Este é um julgamento político e não um julgamento baseado no Código Penal e na Constituição brasileira. Deixa eu só retomar um ponto que é muito importante sobre a divergência de Luiz Fux e a avaliação que tem sido feita por alguns parlamentares da oposição, viu, Cristiano Beraldo? Ao longo do dia, vários deputados, senadores e lideranças políticas se manifestaram indicando que Luiz Fux, ao demonstrar essa divergência, essa insatisfação sobre como os trabalhos estão sendo conduzidos, poderia ser um sinal de que o ministro Fux, amanhã, durante a leitura do seu voto ou antes da leitura do seu voto, manifestasse a intenção de pedir mais tempo para analisar o processo, de vista no caso. Parecia que tinha um acordo para que o ministro não fizesse isso, né? Mas como ele mencionou hoje que o acordo que tinha sido firmado na antessala do plenário da primeira turma não tinha sido combinado, não tinha sido respeitado no que tange à interrupção do voto dos ministros, vários parlamentares pensaram, bom, se não foi respeitado o que eles combinaram, talvez Luiz Fux não se sinta obrigado a seguir com o combinado de não pedir vista. Alguma sinalização de que isso possa acontecer amanhã, Beraldo? Neto, eu sinceramente não sei se o ministro Luiz Fux, ele de fato vai seguir esse caminho para postergar um julgamento cujo resultado todos nós sabemos qual será. É óbvio que o ministro Luiz Fux, mais do que seus colegas, ele tem compromisso com o rito do julgamento porque fez disso a sua profissão. Foi magistrado de carreira até chegar ao Supremo Tribunal Federal, depois de passar pelo Judiciário do Rio de Janeiro, pelo STJ e, por fim, Supremo Tribunal Federal. É claro que um caso desse tão grave... Aliás, se nós observarmos o voto do ministro relator Alexandre de Moraes, de mais de 5 horas, quer dizer, um voto de mais de 5 horas claramente trata de algo muito grave. Mas é tão grave para o Brasil, mas não é grave o suficiente para o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente olha para o julgamento do Mensalão, que levou 8 anos para que os ministros se preparassem para o julgamento, hoje nós estamos falando de pouquíssimos meses. Então seria razoável
compreender que o ministro Luiz Fux precisasse, para fazer a sério o seu trabalho, de mais tempo para se dedicar à análise ali das provas e, sobretudo, num julgamento, você citou mais cedo, Caniato, o ministro relator apresenta peças que sequer estão no processo. E quando questionado pelo ministro Flávio Dino, dá uma resposta como se isso não tivesse a menor importância. Quer dizer, mas como assim? Existe um processo que os ministros devem usar como base única para elaborar o seu voto, fazer o seu julgamento, e aí, de repente, o relator vai usando elementos que não estão ali. Então, assim, é uma loucura completa. E outra coisa que me incomodou muito, Caniato, fazer esse registro aqui, é essa conduta, como se fosse aquela criança que é pego, né? Aquela brincadeira da mão amarela. Quem é que está com a mão amarela? O ministro relator fazendo referências a essa questão, né? O questionamento que foi feito em relação ao excesso de perguntas realizadas. Aí referências que são feitas à questão das sanções impostas pelos Estados Unidos. Isso tudo vai demonstrando a falta de maturidade desses que ali estão usando a toga do Supremo Tribunal Federal para se comportarem como verdadeiros juízes constitucionais. Estão ali a todo momento expondo um incômodo pessoal com tudo isso que está sendo dito em relação ao comportamento desses magistrados. A referência que se faz ao Twitter, as referências feitas pelo ministro Flávio Dino, isso tudo demonstra de forma muito clara como eles não estão à altura do papel que estão exercendo. E isso tudo vai minando a consistência constitucional do rito do julgamento disso que está acontecendo agora na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Portanto, acho extremamente legítimo um pedido de vistas por parte do ministro Fux. Entretanto, este pedido de vista, o voto do ministro Fux, não alterará o resultado desse julgamento, manterá o Brasil neste clima desgostoso dessa incerteza, enfim, precisa-se então terminar o julgamento para que depois o Congresso finalmente, ao que parece, se manifeste e aí nós vejamos a anistia ser discutida, votada. Então, um pedido de vistas colocará o Brasil até o final do ano nesse clima indesejado de suspense. Mas só, vou até continuar com o Beraldo, só porque muita gente aqui fazendo perguntas sobre o questionamento que nós publicamos, inclusive no portal da Jovem Pan, viu, Beraldo? Se você puder, inclusive, responda sobre essas divergências de Fux com o ministro Moraes, para você, indicam o quê? Que ele não concordou, mas vai votar com o relator, ele não concordou com alguns pontos, com a maneira como o processo foi conduzido pelo presidente, pelo relator, mas ele concorda com a condenação. Você acha que esse é o cenário mais crível, ou você entende que ele não concorda com nada, deve votar pela absolvição e até numa medida extrema poderia pedir vista porque entende que é preciso se aprofundar no estudo desse processo e das provas que foram apresentadas? Você, Beraldo, rapidamente. O meu entendimento da posição do ministro Fux, Caniato, é que ele votará com absoluta independência. Ele não faz parte dessa trupe que está ali executando esse teatro, essa peça teatral. Mas isso não quer dizer que, ao votar com independência, ele vai simplesmente ignorar tudo o que aconteceu. Me parece que o lógico seria reconhecer que tudo que foi discutido dentro do Palácio do Planalto não está conectado ou não tem como resultado o 8 de janeiro, ou pelo menos não como resultado direto. O 8 de janeiro não foi arquitetado para que ele servisse como uma afronta ao poder constituído e uma tentativa de depor o presidente. Mas, então, ele vai se ater àquilo que há efetivamente de provas. Antecipar o que o ministro Fux vai concluir, eu acho que seria leviano da minha parte.